resposta à inquirição do aluno do cidadão do Pedro Leopoldo, Minas Gerais, antes a proposta que a vida lhe ofertará, objetivando o conhecimento de si mesmo e, consequentemente, a sua autoiluminação. Eis que recomendação de Emanuel, o emérito professor, instrutor e mentor amigo, para a execução exitosa da tarefa delegada ao seu tutelado. Foi simples e sem rodeios. Disciplina, disciplina e disciplina. A princípio, parece-nos um tanto austera tal recomendação, mas quando analisada com os olhos do amor, à luz das lúcidas afirmações do abnegado médium Francisco Cândido Xavier, ao afirmar em momento oportuno, rememorando as diretivas do venerável mentor, que a disciplina não é uma cela trancada, é a chave da porta, que lhe permite sair e voltar. Percebemos claramente que a presença da liberdade e da responsabilidade são íncitas, ou seja, inerente à estrutura da virtude recomendada, disciplina, sem qualquer inviabilizar-se a sua tão grandiosa jornada apostolar. Com o fito de encorajar e gerar forças, estímulo em prol dos fiéis e operosos viajadores da eternidade, o insigne instrutor explicou com solente convicção e contagiante eloquência. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Por sua vez, cada humilho servidor que se alistar nas fileiras da causa crística deverá aquecer e sensibilizar-se ante o amorável convite do divino portador da boa nova, e sem vacilos e procrastinações discursivas tomar ciência e adquirir consciência de que cada trabalhador deve fazer jus ao seu justo salário. João Modesto, valendo-se da mediunidade do venerável apóstolo cristianizado, menciona que, quando o profissional em qualquer setor de atividade humana ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda um merecimento superior à importância do vencimento estabelecido, pois semelhante salário extra correspondente à abnegação. Segundo o autor, as leis terrestres não compensam o mérito extraordinário por falta absoluta dos meios de aferição. Percebe-se que a tão decantada meritocracia particularmente valorizada entre homens contemporâneos de então, longe se encontra do juízo de valor para alcançar e qualificar os parâmetros, a fim de aquilatar o real mérito expansivo e extensivo, a necessidade do cultivo e do desenvolvimento permanente das virtudes educativas da alma em curso, as quais carecem ser bem mais compreendidas no alvorecer e no amadurecer da humanidade, renovada ou em via de renovação. Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor em que moreja, é paga pela lei divina, que define o valor de cada ser no plano espiritual. Se resumirmos em cada duas frases de Emmanuel, anuímos que a abnegação é o sacrifício pela felicidade alheia, sublime do espírito. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior onde o campo da humanidade se encontra. Segundo o autor, pela abnegação emitimos reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Na realidade, o Guilherme ficou de explicar a leitura e fazer a palestra, mas ele ainda não se encorajou. Mas já foi um belíssimo ensaio, né? Ó, chega pra cá. Vem cá. Vem cá. Explica o que você entendeu desse negócio.
O que eu entendi é que a abnegação, ela não é só mais uma forma de você ganhar um obrigado ou alguma coisa pelo que você fez. A maneira certa, o que você entende de fazer o certo. É isso que eu entendi. Seja remunerado ou não. Na verdade, você faz sem remuneração, né? Obrigado. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É sempre uma alegria imensurável ser recebido nessa casa como um lar de esperanças, como uma universidade de almas e como um hospital de misericórdia. Então, estando numa de nossas viagens em Parnaíba, Piauí, na Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual, embora sendo uma casa de Umbanda, ela é universalista e estuda as obras dos espíritos, porque os espíritos que se manifestam por lá são os mesmos. O que falou conosco era o Pai Benedito, que para nós é o Ramatiz, que é nosso pai espiritual desde a Atlântida. Outro que fala por lá é o Pai Joaquim, que para nós é Bezerra de Menezes. Eu poderia estender vovó Maria Conga, que é Joana de Ângeles, vovô Pedro, que é Miramês, etc. Mas me tocou profundamente uma frase que ele pronunciou por intermédio do médium Edson Rosa. Filho, o amor é uma coisa, o amar é outra muito diferente. Eu já havia escutado alguém falar em relação à Bíblia que ela se resume numa única palavra: amor. Não por acaso João, o evangelista, grafa de forma inequívoca que Deus é amor. Então nós começamos o livro com esse tema: o amor e o amar. Mas não dá para estudar coisa alguma sem a fé, a razão e a intuição. Por isso é o primeiro capítulo. E depois a trajetória de sal da terra à luz do mundo. E a terceira, o que eu ganho com isso? Lei das compensações de Emmanuel, que foi outra fase que quase que me desintegrou quando eu a ouvi, que combinou com as palavras de outros veneráveis mentores, com a abnegação. Quando eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, numa das traduções está a abnegação. Eu nem vou dizer a frase que está em outra tradução, que me chocou. Falei, mas como pode confundir uma palavra tão profunda e nobre por outra que não tem nada a ver com isso, numa simples tradução? Por isso, às vezes, a gente fica chocado, como a Gênese, em determinada tradução, no item 27 do capítulo 2, está escrito: o homem é o corpo. Ponto. Só que nas demais, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é que é o corpo. E o corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E lá, num paralelo, isso tudo foi retirado em relação à tradução que eu disse no início. Kardec começa a traçar um paralelo entre Deus, o arquiteto cósmico, e o espírito. Se um de nós pensarmos, mesmo antes de pensarmos, Deus sabe. Porque é a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a insuperável onipotência. Se a menor partícula do corpo se mover,
o Espírito sabe. Aí eu levei um choque. Falei, o que sou eu, afinal? Porque eu não sei nem o movimento de uma célula, nem qual a sua função, nem da mais simples do meu sangue, que seria a hemácia. E eu fui buscar o que sou, para entender a realidade. E a sequência do estudo do livro são as visualizações, porque é com elas que eu vou construir um propósito que nós chamamos de oração inicialmente. Então, se é hora de ação, eu vou visualizar minuciadamente esta ação. E quanto mais enobrecedora ela for, quanto mais benefícios ela propiciar, mais atenção eu vou chamar do Deus que existe em mim. Como Jesus nos lembrou, sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. E como todo foco, quando se fala de amor, estamos falando do Evangelho na ação. Só muda o nome. Mas quando se estuda Emmanuel, dá um nó na cabeça da gente, porque eu chego numa casa espírita, estava lá no quadro negro, do livro Irmão da Lição Renúncia, que o Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos, no nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Falei, agora lascou, porque eu não sabia nem o que era uma célula. Se eu não souber o que é o espírito, o que é consciência no espírito e o que é coração no espírito, porque não estava falando de corpo, e eu não vou saber o que é o Evangelho, ou melhor, onde está esse Evangelho. Mas não é tão difícil, porque o próprio Emmanuel fala que quando você, como individualidade, se melhora, se sublima, você pode buscar diretamente na fonte sem o auxílio de quaisquer intermediários. Então basta a mudança moral e espiritual. Mas ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Por isso, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás a verdade é uma das mais profundas lições que eu já me deparei. E para entender o que é o Evangelho, para que serve o Evangelho, como usar o Evangelho, porque foi nesse tripé que escrevemos o capítulo 5. E depois, com que eu coloco ele em ação? A oração. Você sabe o que é oração? Ela é um ser? Porque está no capítulo 23, 27, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira filha da fé. Se é filha, é um ser ou não? Porque a caridade, ou o Espírito Caritas no Evangelho segundo o Espiritismo, quem já estudou essa lição? Quem já observou que ele pronuncia em alto e bom som por 3 vezes, eu sou a caridade? Você já prestou atenção nesta? Se a caridade é um ser. E Emmanuel fala que é. Ela começa na feição de simples desejos. E ele fala que desejo é um dos departamentos de nossa mente. E ainda prossegue, o desejo é uma alavanca que move os sentimentos dentro do seu propósito de mudança. E leva o sentimento do emocional ou do coração físico para o cérebro, ou do emocional para o mental. E quando chega no mental, o que era um instinto, uma sensação, uma emoção, um sentimento, se transforma em pensamento, a nossa força de atração. Você sabia que o pensamento era filho da oração? Eu não sabia. Isso é coisa, só Emmanuel pode desenrolar essas coisas para a gente. E o processo da obra é esse. A oração
ou com ela, eu coloco o Evangelho em movimento. E o resultado do energismo, porque nós encontramos com Joana de Ângeles que o Evangelho é força, é vitalidade, é vida. E se está em minha consciência, consciência não é o acúmulo de saberes, mas o discernimento do conhecimento vivenciado segundo Carl Gustav Jung. E Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, na questão 127, ele pergunta: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Conhecimento vivenciado. E coração, para Joana de Ângeles, o que nós chamamos de corpo mental superior e de emocional superior, quando se juntam, formam o coração no espírito. Conhecimento vivenciado. Então está nos mais íntimos refolhos de minha consciência, que nós chamamos o reino de Deus em nós, ou superconsciência se preferirem, e em nosso coração, no emocional e no mental superiores, que são corpos de evolução do espírito. E a bioenergia é a resultante, é a vitalidade que gera a vida, nutre a vida, a organiza em todas as suas expressões. E Joana de Ângeles sintetiza isso como se fosse o amor. O amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades, porque ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então eu já tenho o Evangelho, tenho a alavanca e tenho o resultado. E agora, o que eu faço com isso? O próximo capítulo, porque tudo isso são capítulos com esse tripé: o que é, para que serve e como usar. O alinhamento dos chakras. Quem já estudou sobre eles? Você já estudou? O chakra coronário é composto de 972 virtudes, entidades com as quais eu posso dialogar e posso encarná-las no meu corpo. Porque elas se transformam canalizando diretrizes cósmicas ou o fluido cósmico e entrega para a mente uma matéria-prima e as informações para transformar em pensamentos também. E quando falamos de chakras como portais, que eu acesso outras dimensões da minha própria consciência ou de outros níveis conscienciais, muitos se assustam. Porque imagina 972 possibilidades de mudança, se eu souber acessá-las. E na mente eu tenho 96 potenciais sintetizados no departamento inteligência, imaginação, memória, desejos, segundo Emmanuel, e outros departamentos somados, como está na obra Pensamento e Vida, no capítulo 2º. Então, se eu sei o que sou, onde eu estou como alma encarnada? Se eu sei como andar, eu estou na mente. É você que pensa ou manifesta o pensamento de alguém? Você faz feitiço? Tem certeza? Quer aprender? Porque ele fala que nós somos macumbeiros, não falam? Quem quer aprender a fazer macumba? Você? Não? Você quer aprender a fazer bruxaria? Eu ensino tudo de grátis. Porque feitiço, segundo Ramatiz e Emmanuel, quando você dá umas pequenas espetadas nas pessoas, falando encostado, por exemplo. Macumba é como você faz uma coisa mais elaborada, já pensa que ela quebra uma perninha, assim. Agora, magia negra, você quer que ela morra mesmo. E tanto ele quanto Chico Xavier fala que a fofoca mata. Para Ramatiz, a fofoca é a pior magia negra.
e para Chico Xavier, por ser magia negra, ela mata. E na sequência, já que eu vou alinhar os meus chakras, conhecer todos eles, num capítulo inteiro, por sinal o maior do livro, que é uma viagem de dentro para fora, e depois a viagem de retorno ao ponto de origem. Começa a vivência. O amor em ação, que é o capítulo 9. E começa com Emmanuel, dever e caridade, que também me libertou. Ele fala que caridade é a autossublimação. Para Joana de Ângeles, a autoiluminação. Para Kardec, a sublimação da personalidade. E ele segue na obra Luz no Caminho, na lição Dever e Caridade, afirmando: dar o pão a quem tem fome é um dever. Ensinar o faminto a ganhar o próprio pão é caridade. Dar a roupa, o que sobra do nosso armário, é um dever. Agora, vestir o nu com novas ideias à luz do exemplo pessoal é caridade. E ele vai discorrendo várias possibilidades, inclusive aliviar a dor do outro é um dever. Agora, ensinar a curar-se é caridade. Porque nem Jesus curou alguém, curou. Porque a cura é um processo de transformação. É muito diferente de restabelecer a saúde do corpo. Embora a causa das enfermidades do corpo são as enfermidades da alma. E começa com dever e caridade e termina com amor em excelência. E nesse sentido, Bezerra de Menezes e Miramês faz um trocadilho que é praticamente o início de um poema dos mais belos que eu já conheci. Para Bezerra de Menezes, a caridade é o amor em excelência, ou seja, vivenciado de forma incondicional. Para Miramês, a caridade é o amor em todas as suas expressões. E por fim, o capítulo 10º, baseado também em Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Pedimos autorização, lá ele fala que a mente é o espelho da vida. E pedimos permissão e fomos atendidos para colocar o título A Vida é o Espelho da Alma. E esse capítulo, com mais de 20 autores, todos vão dizer a partir de Paulo de Tarso, por exemplo. Na terceira carta aos Romanos, no segundo capítulo, no primeiro versículo. É indesculpável ao homem que se afora em juízo, porque julgando o outro condena a si próprio. Ou no mínimo, conforme o Espírito Hamed, quando julgamos o outro, criamos todas as características do mecanismo de julgar-nos quando chegar a nossa vez. Porque o único tribunal que nós vamos enfrentar é o da nossa consciência. E o único juiz que vai proferir a sentença seremos todos nós, cada um por sua vez. Tudo que eu estou olhando fora são reflexos de mim mesmo. Porque se tiver alguma coisa errada com a obra divina, Deus não existe. A lei não é perfeita. Se eu estou vendo algo desajustado fora de mim, significa que as minhas lentes estão em dissonância com as leis de equilíbrio, as leis de harmonia, porque não tem nada fora do prumo. Se Deus é a suprema sabedoria. Se não cai a folha de uma árvore sem que Ele permita. Assim, se Ele é onipresente, Ele está na cena de tudo quanto existe, porque tudo são expressões de Deus. E se Ele é onipotente e tivesse alguma coisa equivocada na sua obra, Ele já teria ajustado. E por fim, o último item, vendo a obra, o último capítulo é vendo a obra desse Deus. O último item, eu sou o que penso e vivo o que falo. Então, lei de compensação. Por mais discreta que seja a atitude que nós chamamos de abnegação, e eu fiz o trabalho que poderia ser o seu na empresa.
por algum motivo você não conseguiu chegar a leite. E a água no bebedouro era você que colocava. E se eu não colocar, vai criar um desconforto e vai chegar energias que vão te dilacerar do outro lado, pensamos nós. Só que toda violência contra o próximo é dilaceração na própria alma. Eles pensam que estão dilacerando você, só que estão destruindo a si. E conhecendo isso, para evitar isso e de alguma forma me proteger, eu faço o trabalho que era seu sem ninguém ver. E a abnegação eu não deixo ninguém perceber que fiz e não falo para ninguém que fiz. Por isso que só as leis divinas têm como calcular o valor do gesto do Espírito quando faz por abnegação. Numa empresa, quando fazemos algo por abnegação, segundo vários autores e até estatísticas no mundo físico, se eu fizer algo que eu não fui contratado para fazer, eu estou pedindo promoção, aumento de salário, discretamente. E um dia chega, tanto a promoção quanto o aumento de salário sem eu pedir, com os meus gestos, e não deixo que ninguém perceba. Mas com certeza, algum dia, alguém vai perceber. Porque as leis divinas já sabem e vai inspirar alguém que nos flagre num momento desse. E quando fazemos aquilo que fomos contratados para fazer, estamos pedindo demissão. E normalmente ganhamos, porque é uma estatística também. Estamos pedindo para ser mandado embora da empresa, ou quando fazemos mal feito o que fomos contratados para fazer. Então, quanto mais nos esforçarmos para fazer o máximo do mínimo que já compreendemos, mais abrangentemente vamos recebendo estas benesses divinas, que chamamos de acréscimos de misericórdia, e quando a nossa consciência e a nossa totalidade, eu não consegui ainda digerir esse negócio, porque se eu tenho quase a idade do universo, isso é Joana de Ângeles, como espírito. Como alma, eu tenho as experiências desta etapa. Mas ela narra que eu posso acessar esta consciência que sabe o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. Então, todos os arquivos, todo o conhecimento de todas as vivências somadas está em minha consciência, no próprio Espírito. E Kardec deu a deixa na obra que nasceu 21 anos após a sua partida, Obras Póstumas. Fotografia e Telegrafia do Pensamento é o capítulo. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado, se for capaz, porque ele nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Consegue mensurar isso? Se eu souber o que eu quero fazer, ninguém segura, se estiver conforme as leis divinas. Porque ninguém nos limita quando fazemos por amor o que fazemos. Só que eu preciso ter ciência do meu existir, do porquê existo, e consciência do real objetivo da minha existência. Porque nas memórias da consciência de uma lagartixa tem informações suficientes para construir um rabo novo em pouco mais de uma semana. De uma salamandra construir uma perna nova um tempo recorde. De um caranguejo marinho, ele pode construir uma ponte, se alguém arrancá-la, melhor que a anterior. E nós sabemos que consciência é formada mais ou menos assim. Conforme Alice Taylor, na obra A Consciência do Átomo. Vocês faltaram as aulas de química na escola? Mas não
liga, não. Se faltar, não liga. Só vou dar um exemplo para ficar fácil. Se não for suficiente nesse, eu dou um outro, que é bem clássico. Então, imagine um núcleo atômico somente com a presença da energia neutra, que é o que nós chamamos de princípio vital. Segundo Emmanuel, o núcleo do átomo é um centro vital. E pela lei de ação e reação, ou atração e repulsão, se preferir, força nuclear forte e força nuclear fraca, esse energismo chamado neutro ou força vital se transforma em prótons. É um nível de consciência superior de onde ele está. Parte do energismo do próton se transforma em elétron. Parte do energismo do elétron em fótons. E forma um cinturão em torno do átomo. A isso chama-se a consciência do átomo. O que ele tem de mais nobre. Volta no Evangelho segundo o Espiritismo e faz um paralelo. Capítulo 11, item 8, Espírito Lázaro. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tinha apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, emoções. Joana de Ângeles. Não existe nas traduções essa parte, mas ela está lá na codificação e depois na sua aula. Mais purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado da sublimação dos sentimentos, reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes virtudes. E a isso chamamos consciência. O suprassumo do saber vivenciado. Se ficou confuso, imagine uma porção de átomos de fósforo formando uma molécula. E segundo Joana de Ângeles, há mais ou menos 4 bilhões de anos, eles se uniram, formando essas moléculas para dar origem ao nosso corpo humano, como nós o animamos hoje. De lá até hoje, quase 4 bilhões de anos. E essas moléculas trabalham, e o suprassumo do seu trabalho constrói um andar de cima, que chamamos de nucleotídeo, ou nucleotídeos. E esses nucleotídeos que nasceram dessas moléculas, por esse processo que eu mostrei do átomo, de promoção consciencial, trabalhando com as moléculas e sublimando o seu próprio universo, constrói o RNA. Isso está na ciência acadêmica. E o RNA, trabalhando os nucleotídeos, promovendo essas moléculas, constrói o DNA. O cronograma organizacional de nossas células. Agora pense, mas de preferência não acredite em nada do que eu disser. Evangelho segundo o Espiritismo, item 24 do capítulo 4. Segura aí. Questão 540 do Livro dos Espíritos, que é o maior tratado de física quântica que conhecemos, segundo Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, de Edivaldo Pereira Franco. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. Agora vai lá no Evangelho. O corpo físico é feito de átomos, não é? Um aglomerado de átomos. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se o aluno se confundiu com o professor, se tornou um professor também. Já que tudo cresce, tudo evolui. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Questão 540, outra vez. Primeiro esse elemento
primário obedece os fenômenos físicos, sendo átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos biológicos. No ápice do corpo físico, segundo um dos pupilos de Emmanuel, que é André Luiz, tudo que é físico transforma-se em si. Tudo que é força vital no corpo transforma-se em instintos. E depois vai alcançando o degrau das sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E a inteligência espiritual são as virtudes, ou formam as virtudes a partir daí. Na obra Pelos Caminhos de Jesus, quem já leu? Amélia Rodrigues, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23 da sua obra, chama-se O Anjo da Misericórdia. E ela vai nos dizer que 3 espíritos de alta hierarquia aproximam-se de Jesus no alto da cruz, para confessar a ele que fracassaram com ele. E começa mais ou menos assim a história. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Seria moleza se eu tivesse lido o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que a fé é mãe de todas as virtudes. E me deu um nó também, porque falar fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. E onde está esse esquecimento do passado? Para quem tem evolução, não tem esquecimento. Não tem crianças nascendo aí sabendo? Não tem um médicozinho aí de 3 aninhos para 4? Sabe quase tudo de corpo humano, etc. A segunda entidade se achegou, tu te lembras, Senhor, eu sou a esperança. E a terceira, eu sou a caridade. É moleza que a caridade eu já tinha falado, que o próprio Espírito afirma. Então, se a oração é a primeira filha da fé, e a caridade também é filha, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade, a paciência, a abnegação, etc., todas são filhas do amor. Mas no capítulo 19 fala que até o amor é filho da fé. Assim, quando falarmos de lei de compensação, faça o máximo que vocês fizerem, acreditando, tendo a certeza que não estão fazendo para ninguém, senão para si mesmos. Ou se quiserem imaginar, estou fazendo para auxiliar o Cristo, para auxiliar a Deus, organizar a sua obra, como fez aquele agricultor, quando chega alguém para desmerecer o seu trabalho, falando, mas a sua propriedade está muito bagunçada, está muito desorganizada. E como se lembrasse de Deus, como se ele estivesse desorganizando a obra de Deus. Não. Se está desorganizada, com tudo que eu estou fazendo, imagina quando Deus estava cuidando dela sozinho. Porque ele estava no negócio, porque ele estava limpando, estava plantando, estava produzindo. Ele achou que estava. Então, faça sem esperar gratidão, reconhecimento, aplauso, pagamento de qualquer espécie. Apenas aguarde a aprovação da própria consciência. Fiz o que era certo fazer. Fiz o melhor que podia. Mas se eu fiz o melhor, como que eu posso aceitar a consciência de culpa quando alguém vem me culpar? Que de vez em quando te fere profundamente, não é verdade? Ou não? Você se esforça, se esmera e alguém diz que não agradou, queria um tanto mais. E você fez o melhor. Como que você pode se culpar se você fez o melhor? Se alguém não tem a sensibilidade de reconhecer o seu valor, o problema não é seu, é, com certeza, do outro. Por isso, quando se esforçarem e perceberem que não saiu do jeito que vocês gostariam que saísse, se perdoem.
e valorize o seu próprio universo, dizendo a todo o seu universo, o vosso universo, que tudo é vivo, das mais nobres virtudes aos mais simples átomos, fizemos o nosso melhor. Pelo menos aprendemos como não fazer se não deu certo. Por que vamos nos culpar? Porque ainda emana uma emoção violenta sobre o corpo, é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. Imagine o meu relógio, pega o martelo e quando eu falo, você não está com nada ou não serve para nada, às vezes tem uns elogios que a gente se faz. E eu fiz e consegui uma belezura. 16 processos cancerígenos por culpa, por autopunição, por ter raiva de mim, eu não gostava nem do meu nome. Depois que eu descobri o significado de Sebastião, eu me apaixonei pelo meu nome. Alguém que não desiste, que vem do sagrado. Todos nós viemos do sagrado. Mas alguém que não desiste. E antes eu desistia de tudo. Eu tenho, no mínimo, honrar meu nome. Por isso que eu não gosto dele. Eu não concluía nada. Então não se esqueçam. Cada pensamento, por mais discreto que for, sentimento, palavra ou atitude, nós estamos criando um link com a nossa essência consciencial. Com todos os seres da mesma frequência, conforme Emmanuel, André Luiz e vários outros. Nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição do Espírito Amigo e segundo Divaldo, Joana de Ângeles, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais o esforço humano. Se não conseguir pensar em nada, lembre, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a liberdade é filha da verdade. E finalizando a nossa fala, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. E agora vocês percebem que a caridade é feita de 3 virtudes, ou tem 3 virtudes menores dentro dela: benevolência, indulgência, perdão. E assim somos nós. Esse, como disse o Punga, somos que nós chamamos, quando fazemos aquela figura de Jesus com vários pedacinhos, um mosaico. Para ir posando em cada encarnação, nós fabricamos uma alma e vamos juntando, porque se você imaginar o corpo, quantas vidas compõem um só ser? Agora, quantos corpos energéticos temos que nasceu deste corpo? Porque tudo cresce e evolui. Apenas um pedido, se vocês permitirem que eu faça. Pensem na verdade. Sintam o que estão pensando. Falem o que estão sentindo. E vivam o que estão falando. E por mais que não acredite, por mais discreto que seja o movimento para mudar uma situação, ele será levado em conta quando for a hora do acerto da nossa realidade consciencial conosco mesmo. Então a lei considera cada ínfimo movimento visando o bem. Por isso que o amor cobre a multidão de pecados. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9
74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.